assim, estamos estudando el Juan 6. Sim, Juan 6. Aqui estamos neste momento, Juan 6. E eu, quando está falando o quê? Jesus está falando sobre o quê? Já começou, filho? Já? Jesus está falando sobre o quê? Eu sou o pão que descendeu do céu. Pero aqui, em meio de todo isto, tem muitos assuntos que se passam aqui. Né? Nós miramos no estudo passado que tem uma passagem aqui em que dizem a Jesus, o versículo 42, você não é o filho de José? Como pode dizer que é o pão descendido do céu? E eu trabalhei isto na semana passada acerca de ser hijo de José. Quem é o hijo de José? Tanto Mateus quanto Marcos vai falar que Mateus fala que Jesus era hijo de José, el carpinteiro. Pero Marcos 6 vai falar que Jesus era hijo de José, pero Jesus era el carpinteiro. E aqui nós vamos a mirar sobre o carpinteiro. E eu trabalhei isto, está gravado, depois eu passo para os irmãos, porque nós miramos a Cristo que é o pão que descende do céu. Aún no livro de Juan, ele é a luz do mundo, ele é o verbo que se ha hecho carne, ele é a porta de las ovejas, ele é o buen pastor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E no capítulo de número 6, ele é o carpinteiro, pero também está falando sobre ser o pão del cielo. Para aqui estamos nós começando no capítulo. Abra comigo sua Bíblia no versículo de número 30. Eu abri também esses dias sobre trabalhar por uma comida que não perece, né? Nós falamos nas semanas passadas e agora vamos a mirar que Jesus, depois que o capítulo 6 habla que Jesus multiplicou os pães, que Jesus caminhou sobre as águas depois de passar toda uma manhã, uma madrugada em oração, né? Agora as pessoas estão buscando a Jesus, querendo que ele venha multiplicar o pão natural novamente. Estão querendo a solução para os problemas da necessidade básica. O Senhor pode resolver os problemas da necessidade básica? Sim, pode. Pero ele está falando sobre um alimento para a nossa vida espiritual. O que é mais importante? O que é mais importante é nossa vida espiritual, porque as pessoas buscavam a Jesus por el milagro e também não somente por el milagro, pior, somente por as coisas naturais, por las bendições. Tem muitas pessoas hoje em dia que buscam a Deus somente, Senhor, dá-me uma porta de emprego. Quando se tem uma porta de emprego, de trabalho, não vuelve mais à igreja. Senhor, dá-me um auto para vir à igreja, para poder trabalhar. Quando tem o auto, não usa o auto para outra coisa, mas não vai mais à igreja. Senhor, dá-me. E sua bondade, sua benignidade, sua misericórdia, o Senhor provê a situação para que o que necessitamos venha chegar a nós outros. Mas muitas das vezes nós não queremos a Ele. E hoje em dia também é muito peligroso porque vivemos em uma sociedade de sensações, né? As pessoas vão à casa de Deus para ter uma experiência. A irmã é da área de marketing, eu também. Tudo hoje é uma experiência. Você se sente bem em la igreja. As pessoas falam bem com você. A palavra pega em tu coração, tu ego, te hace bem, te sai bem daquele ambiente. Pero muitas das vezes a palavra vem para nos confrontar, para nos quebrantar, pero também para nos edificar, para nos mostrar nossos pecados, para nós outros renunciarmos a nossos pecados. Então Jesus foi contra os fariseus, os saduceus, os religiosos. Jesus foi contra a multidão que está falando agora, você vem a mim somente porque eu dei a vocês pão para comer. E Jesus também foi contra a incredulidade dos discípulos, homens de pequena fé, porque tem medo, todo no mesmo capítulo número 6, porque eles estavam com medo em meio da tormenta. Agora, os mesmos
religiosos, en versículo de número 30, van a hablar, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mas uma vez acabaram de ver o sinal da multiplicação dos pães e dos peces. Passaram para o outro lado. Não estava Jesus no barco, somente os discípulos. E depois perguntaram, mestre, como chegou aqui? Outro sinal. Jesus chegou antes de eles de uma forma milagrosa. E agora vão perguntar novamente, que sinal? Que sinal? As pessoas querem ver para crer, pero a fé não vem por vista. Nós não vivemos por vista, pero vivemos por fé. E a fé não vem pelo que nós vemos, miramos. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, que para nós é muito fácil, porque temos a Bíblia. Aunque muitas das vezes não abrimos, aunque muitas das vezes não leemos, aunque muitas das vezes não le gusta parar para escutar, e em meio de nossos problemas, até mesmo no serviço, no culto, na igreja, ou como aqui, muitas das vezes nós estamos tão distantes por conta da vida que é muito corrida, que não conseguimos abraçar é o mesmo que abraçar, e degustar, provar. Por isso que o profeta falou, vinde e provai e mirad que o Senhor é bueno. Provar, ter uma experiência com Deus. E agora eles estão falando, dá-nos um sinal. Nossos padres comeram o maná no deserto, como está escrito, pão del cielo les dio a comer. Tem essa passagem, irmão Diego, versículo 31. Tem essa passagem. Essa passagem está em los Salmos 78, 24. Ele hizo llover sobre eles maná para comer e dio-les trigo de los cielos. Tiene mais, Éxodo 16, 35. Assim comeram os hijos de Israel maná por 40 anos, hasta que entraram na terra habitada. Maná comeram hasta que chegaram al término de la tierra de Canaã. Este pueblo também foi registrado que comeu el maná em Neemias 9, e diste-les pão del cielo, en su hambre, en su sed, les sacaste água de la piedra, e dijiste que entrassem a poseer la tierra, por la qual alçaste tu mano que se lhe havias de dar. Aún Éxodo 16, versículo 4. E Jeová dijo a Moisés, e aqui eu usaré llover pão del cielo, el pueblo saldrá e correrá para cada dia, para que eu le pruebe se anda em mi lei ou não. Aqui temos alguns segredos que vamos trabalhar no dia de hoje. Um título para esta mensagem. Que é isto? Que é isto? Que é isto? Porque o Senhor em Números 11 vai descer o maná. O que o povo está falando que nossos padres comeram o maná do cielo, o pão do cielo, e Jesus vai falar, não. Tus padres não comeram. Moisés não donou a vosotros el maná do cielo. Quem donou el maná del cielo, el pão del cielo, foi el Senhor que donou a eles, não foi Moisés. El homem não pode fazer nada se não for da vontade de Deus, se não for da permissão de Deus. Aún solamente para completar, Números 11, versículo de número 4. E el vulgo que havia em meio tuve um vivo desejo, e volveram e aún lloraram a los hijos de Israel e dijeron, que nos dera comer carne. Hermano, el vulgo eram as pessoas que não eram judías, pero viram os señales que o Senhor estava haciendo en la tierra del Egipto, saíram de la tierra del Egipto junto com as pessoas, com os hijos de Israel. Saíram em meio de las plagas, depois da muerte de los primogênitos, saíram da terra del Egipto, pero não eram judíos.
não era o vulgo, as pessoas que estavam em meio do povo de Israel, mas agora tiveram desejo, forte desejo, vivo desejo, e foram orar aos filhos de Israel, que nos dera comer carne. Com pessoas têm, como se diz, saudade, estava acostumado, como se diz, estava estranhando a carne. Tem pessoa que sai do Egito, pero se estranha o mundo, sai do mundo, pero fica estranhando o mundo. A meditação era a vida que tinha no passado. Hermanos, nós estamos em um processo contínuo de liberação. Em todo tempo somos bombardeados, vêm em nossa mente saetas do inimigo para nos tentar lembrar da vida que tínhamos no passado, tentando criar vivo desejo em nosso coração para termos desejo de volver à carne, que lá era uma carne de comer, mas aqui também há para fazer uma simbologia acerca de los desejos de la carne, de la voluntad del Egito, de las coisas que vivíamos no Egito, mas aqui era o vulgo. Que é o vulgo em meio do povo de Israel? Pessoas que não se converteram, que não nasceram de novo. Nós temos que, em todo tempo, lembrar que temos uma natureza humana que vem de Adão e que é caída e que está lutando contra a nossa natureza espiritual que nos donou o Senhor. E vamos lutar para não volver. Não nos acordamos del pescado que comia no Egito de balde, e de los cohombros, e de los melones, e de los puerros, e de los cebollas, e de los ajos. Que são esses? Cebolla, alhos, aqui é tua área, irmão. Cebolla, alhos, ajos, puerros, são os temperos, né? Como se diz la sazón, como aquilo que se usa para dar sabor à la comida. Sazón. Como los sazón, sim, los sazones que se usa. Sazón, o que é que dá sabor no mundo? Pessoas têm desejo, estão, como se diz, estranhando os sazões do mundo, os sabores do mundo, aquilo que se prueba, as delícias do mundo. Todos nós estamos lutando contra algo, pero tem pessoa que não se cambiou nada, o tempo inteiro está. Quando eu estava no mundo, eu teria isso, eu vivia isso, eu fazia isso, eu falava isso, eu usava isto, eu tomava isto, eu comia, eu estava com essas e aquelas pessoas, sempre lembrando do Egito, sempre lembrando das delícias do Egito, sempre lembrando. Agora, Jesus é o pão que descendeu do céu. A Ele que nós temos que querer provar, cada dia mais comer de sua palavra. Né? E agora nossa alma se seca, que nada sino maná vem nossos olhos. Estavam, hermanos, as pessoas estavam em meio do deserto, caminhando em direção à terra prometida. Já tinham saído do Egito, assim como nós como igreja. Já saímos do mundo, estamos caminhando no deserto dessa vida, simbolicamente, e estamos indo em direção a Canaã celestial. E muitas das vezes reclamamos da provisão que Deus dá. O maná, solamente temos esse maná em frente de nós outros. E agora ele vai explicar o que é esse maná. O maná era como uma semilha de culantro, muito chiquita, e seu color era como o color de bidélio. Derramava-se o pueblo e recorriam e moliam em molinos e mandavam em morteros e lo cociam em caldeira e haciam de ele tortas. E seu sabor era como sabor de azeite novo. Aqui tem sabor de azeite. Primeiro se pegava chiquito, se espremia, molia, depois passava por el fuego e depois se hacía torta
para depois provar. Tenía el sabor de aceite, pero en otra situación reclamaron del sabor y el Señor cambió para un sabor de miel. Mira, mira que tremendo. Às vezes o Senhor é tão bondadoso com nós que cambia coisas que não tinha necessidade. Porque o aceite era uma iguaria, era algo precioso, hasta hoje é precioso. O aceite de oliva era extremamente utilizado para muita coisa, para unguento, para sanidade, para ungir reis, para poder fazer a comida, para poner en el candelabro, para ter luz. Tremendo era o aceite, super valioso, de um sabor maravilhoso. Você que cocina sabe muito. É aceite de oliva que você pode usar para muita coisa. Sim. E a estava murmurando e o Senhor cambiou para o sabor de miel. E a não estavam valorando e dizendo, solamente temos isto. Hermano, Jesus se mostra uma hora como el amigo, se mostra outra hora como é novio que vai vir a buscar sua novia, sua igreja. Se mostra outra hora como é bom pastor que está nos levando por pastos verdejantes. Ele se mostra outra hora como, de uma forma, toda hora está, e nós muitas das vezes estamos nos quejando, murmurando desta provisão que é o maná, é símbolo de uma vida com Cristo. Muitas das vezes assim murmuramos, eu estou servindo ao Senhor, pero nada cambia. Eu estou servindo ao Senhor, pero tenho esse sofrimento. Eu estou servindo ao Senhor, pero não estou vivendo aquilo que Deus desejava. Temos que mirar esses desejos e ver se estão de acordo com os desejos de Deus, porque muita coisa não se passa em nossa vida por livramento e misericórdia do Senhor, que não permite que nós venhamos a viver o que queremos, que podemos levar à perdição, pero sua vontade, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. E quando descendia o rocío sobre el real de noite, el maná descendia de sobre ele. Quando se descendia? Por la madrugada. Se diz assim em espanhol? Sim. Por la mañana, muito temprano. Madrugada. En la cuarta vigília de la noche, Jesús caminhou sobre las aguas. Por la cuarta vigília de la noche se descendia el maná, porque el rocío viene más fuerte hasta las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, en la cuarta vigília de la noche, por la madrugada. E aí, depois as pessoas iam a colher. E oyó Moisés al pueblo que llorava por suas famílias, cada uno a la puerta de su tienda, e el furor de Jehová se incendiou em gran maneira, e também pareceu mal a Moisés, porque as pessoas estavam murmurando, queremos carne, não aguento mais esse maná. As pessoas hoje em dia também querem viver somente seus próprios desejos, e não se alimentar, se provar, comer del pão del cielo. Este é o texto de Números 11. O que assim não vai fazer agora? Depois vai enviar, como se diz, codornas. É codorna mesmo? Os pequenos codornices, os pequenos passarinhos. Ali se vai sair hasta por el nariz, de tanto que comeram. E alguns morreram de indigestão, de passando mal. Morreram de tanto comer, salido por el nariz. Carne saindo de tanto que comeram carne, por pecar, por murmurar. E codornices vieram volando del mar. Codornice não voa alto, solamente bajito, voa pouquito, não consegue voar muito largo. E veio, muito largo, muito lejos, e vieram volando del mar. Um milagre, algo impossível. O Senhor trouxe para eles carne. E eles agora estavam padecendo por seu pecado, por sua codícia, seu desejo desenfreado. E o que Jesus está falando? Nós vemos o texto de João, mostra-nos aqui, murmuravam, este pueblo está dizendo, nós temos um sinal, queremos um sinal, porque nossos padres comeram o pão que Moisés donou. Aí Jesus falou, versículo 32, não os dio Moisés el pão del cielo, mas mi Padre os dá a ele verdadeiro pão del cielo,
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En medio del desierto de esa vida, como el pueblo de Israel estaba en desierto, el Señor tiene la provisión. Aquel era el libramiento, era el alimento, era la comida, era la provisión. Así como Jesús es la provisión, el alimento que da vida para nosotros hoy. Y dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lembrando también que en el Éxodo 17, el pueblo también murmuró. Aquí nosotros empezamos ese texto diciendo que las personas estaban murmurando, queriendo un señal de Jesús. Lá em Êxodo, em Números 11, quando o Senhor falou sobre o maná, as pessoas estavam murmurando. Em Éxodo 17, as pessoas estavam murmurando, reclamando e pedindo água. E o Senhor falou com Moisés, pega tu cajado, tu bastão e bate sobre a roca e vai sair água. O Senhor é esta roca que foi ferida, que foi herida e que dele sai água. Água que é a água da vida, que ele falou à mulher samaritana em João 4, que nossa irmã Teresa predicou, que aquele que toma esta água jamais terá sede. Então, nós vemos que Jesus está falando, aquele que vem a mim nunca terá hambre, e ele que em mim crê não terá sede jamais. Bem-aventurados aqueles que têm hambre e sede de justiça. O Senhor está dizendo aqui sobre uma hambre e sobre uma sede espiritual. Saciar a alma, prover para aquilo que não é cuidado. Cuidado. Para ter cuidado com nossas almas. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, não creéis. Versículo 37. Todo el que Padre me dá, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es Juan 38, 6, 38. Porque he descendido del cielo, não para hacer mi voluntad, mas para hacer la voluntad de aquel que me enviou. Jesús estava em nosso meio para glorificar o Padre. La razón de la iglesia, la razón de mi vida, la razón de la vida de Sul, nós às vezes questionamos a Deus, Senhor, por que está passando esta linha tão pequena por esto? Porque também por isso é para a glória de Deus. Porque mi vida, su vida, a vida de Catarina, de Benjamín, de Juan, com gozo e com dificuldade, em todo tempo, em todo lugar, de todo modo, é para alabar a Deus, para mostrar sua benignidade que nos dá mais que merecemos e necessitamos, mas também para mostrar tu poder, para mostrar tu graça e para provar também nossa fé, para saber se nossa fé está firmada em Ele. Assim, em todo tempo, devemos dar glórias e alabar o nome do Senhor. Bem. E esta é a vontade de aquele que me enviou, del Padre, que todo lo que me diere não se perda, sino que lo ressuscite en el dia postero. E na semana que vem, nós vamos a encerrar essa parte de João, que se habla sobre o pão del cielo, explicando que o sacrifício de Cristo, onde ele vai falar que tu cuerpo e tu sangre são comida e são bebida, que nós normalmente miramos em la cena del Senhor, pero aqui Jesus já está falando de outra coisa. Eu sou o alimento para tu alma e tu vida agora. Pero se você firmar em mim, eu tenho uma vida eterna para ti. Porque esta é a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade do Padre. Que todo que foi dado a Jesus não se perca, sino que ele ressuscite no dia posterior. Há uma promessa de ressurreição. Há uma promessa do rapto da igreja. No dia do rapto da igreja, 1 Tessalonicenses 4:16 está dizendo que em tocar da trompeta, o sonido do alarido, aqueles que estão mortos volverão à vida. E nós, juntamente com eles,
vamos subir a encontrar com o Senhor em las nuvens. Pero esto é para quem vai ouvir a trompeta. Em 1 Coríntios 15, Pablo está dizendo também, como disse em los Tessalonicenses, em el abrir e cerrar de ojos, nossos corpos vão ser transformados, cambiados em corpos de carne para corpos de glória. Nós outros vamos a ressuscitar com Ele, né? No dia posteiro. E esta é a vontade de aquele que me é enviado, que todo aquele que vê al Hijo e crê em Ele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no dia posteiro. Vale a pena nós outros volvermos aqui em João capítulo de número 3, capítulo áureo da Bíblia, onde tem o versículo áureo da Bíblia, versículo 16, onde Deus amou ao mundo e entregou seu Hijo unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, pero tenha a vida eterna. Mas não é esse. Eu vou ler o 36, João 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que refusa, que rechaza a creer en el Hijo, não verá a vida, sino que a ira de Deus está sobre ele. Jesus está falando aqui para os fariseus: mostra-nos um sinal. Moisés nos donou o pão do céu. Não foi Moisés, foi meu Padre. E meu Padre agora está enviando a mim, porque eu sou o pão que descendeu do céu. E esta é a vontade de Deus, que você creia em aquele que Ele enviou. E aquele que enviou sou eu. Nós temos que crer em el enviado de Deus. Nós temos que crer em Cristo Jesus, seu Hijo, nosso Salvador. Porque aqueles que não creem, a ira de Deus já está sobre eles. Como eu vou fugir da ira de Deus? Crendo nele, Hijo. Eu tenho que fugir da ira de Deus. Eu estava caminhando a passos largos para o inferno. O texto que nós acabamos de ler é este: eu ia para a perdição por conta dos meus pecados e também por ser descendente de Adão. Pero agora em Cristo Jesus, creyendo em Ele, eu tenho a vida eterna. Você pode crer em Cristo. Aquele que está mirando essa película pode crer em Cristo. É uma forma de nós outros fugirmos da ira vindoura, da perdição eterna, crendo em aquele que Deus, o Padre, ha enviado, crendo em el Hijo, crendo em Jesus, para termos a vida eterna e ressuscitarmos em el dia posteiro. Ele é o pão que descendeu do céu. Eu vou encerrar, pero estamos falando del maná. Leemos o texto de Números 11. Leemos um texto muito específico de Êxodo 16:35. Comeram del maná 40 anos. Quanto tempo comeram? 40 anos. Desde o momento que saíram do Egito até o momento que entraram na terra prometida. Vivemos muito disso, né? Às vezes você está recebendo uma bendição de Deus, pero quando Ele te coloca para viver uma promessa que já tinha falado, a provisão cessa, acabou. Agora você vai viver a vontade de Deus. Hermano, maná hasta entrar na terra. Entrou na terra, agora é maná e é terra que manda leite e mel. É uma terra de grandes uvas, como se diz uvas? Os carros de uvas muito grandes, deliciosos, pero tienen gigantes. Como se diz os homens gigantes? Gigantes, assim mesmo. E como é que nós vamos ter que fazer? Enfrentar. Pero 40 anos caminhando. Todos aqueles que não creram morreram no deserto. E quem não morreu? Josué e Caleb. Durante Josué, entrando na terra prometida, Caleb vai dizer: eu estou como há 40 anos passados, com a mesma força para conquistar. Depois que o Senhor colocar nós outros para viver suas promessas, temos que ter a força como de Caleb. Porque nos alimentamos del pão do céu, del maná, nos alimentamos de Cristo que nos fortalece para conquistarmos aquilo que Ele tem para nós. Então, este povo vão viver da providência hasta entrar na terra, certo? Então, aqui tem os secretos del maná para encerrarmos. El maná é para o povo de Israel. El vulgo não queria mais el maná. Quem é o povo? O povo de Deus. Como eu me torno povo de Deus hoje?
creyendo nele Hijo. Eu tenho que me entregar por completo a Jesus. Eu tenho que colocar minha vida em suas manos. El maná é para o povo de Deus. Quando sai do Egito e antes de entrar na terra. Salimos do mundo e antes de ir para o céu, estamos caminhando no deserto. E agora necessitamos da providência de Deus. Necessitamos de comer mais de Cristo. Como eu vou comer de Cristo, hermano? Participando da cena? Também, porque este é meu corpo. Pero como eu vou comer de Cristo? Comendo deste verbo que se ha hecho carne. Lendo e vivendo esta palavra maravilhosa que nos deixou. Para alimentar de Ele, tem que ser suyo, tem que pertencer a Cristo. E tem que provar de Deus. Provar. Nós temos que clamar a Deus para nos donar experiências. Para viver experiências extraordinárias com Ele. E para também ter sensibilidade para reconhecer o que dia após dia Ele já tem feito em nossas vidas. Que não são poucas coisas, são muitas. Para apropriar-se, há que ingerir, comer, meterlo. Não basta somente mirar o maná. Tem que pegar, tem que preparar, tem que poner no fogo e tem que poner para dentro. Aqui, hermana, aqui está Cristo. Oh, Jesus, que bueno que está aqui. A palavra diz que onde tem 2 ou 3, Ele se hace reunido. Eu não o vejo, pero eu creio que Ele está conosco. Pero solamente Ele pode. Se nós não tomarmos cuidado, ponemos a Cristo de lado. Eu tenho que mirar, não somente mirar o maná. Tenho que pegar. Tenho que preparar a palavra de Deus. Aqui está, irmão, delante de mim, Deus tem. Nós temos que estudar, ver os contextos, ver os textos que hablam. Mira, eu abri de Juan 6 sobre o maná. Eu abri de Éxodo, eu abri de Números, palavras que confirmam. A Bíblia explica a Bíblia. A própria palavra confirma a palavra, fortifica a si mesmo em nossos corações, preparando. E como que eu vou fazer isto? Esmiuçando, trabalhando, detalhando, como se diz, debulhando esse trigo para esse maná que se vem como o pó do céu e passando por el fuego. Nós necessitamos do fogo do Espírito. Sempre com muito aceite, para poder comer, poner para dentro. Se a palavra que venga a sair de sua boca temperada com sal, é o que Pablo está dizendo. Pedro também está dizendo. Nós temos que falar de Cristo, pero isto tem que ser bueno para quem está ouvindo. Você tem que compartilhar os milagres. Tem tantos milagres, chiquito tantos que esses niños oravam. Catarina, eu me recuerdo, no Brasil. Nós vamos morar, nem pensávamos ir aos Estados Unidos. Eu vou na casa de tia Natália, mas eu vou também na casa de Biel. E eu quero uma caminhoneta branca. Eu veni e quando ela veio, primeiro passou em Flórida, na casa de Biel, e quando chegou foi recebida na casa da tia Natália, aqui. E nós hoje, por misericórdia, temos uma caminhoneta branca para trabalhar. Uma oração e assim passa despercebido como se fosse coisa natural. Não é, irmão. Estamos provando de estamos provando de Cristo. Experiências em os detalhes da vida. Eu tenho que pedir ao Senhor para me mostrar e que eu venha compreender que Ele está trabalhando em minha vida e que eu estou provando porque estou buscando a Ele e Ele está me alimentando. Não sabíamos o que era maná. Muitas das vezes, nós não sabemos o que é Cristo. O que é isto? Maná significa, o que é isto? Perguntaram, o que é isto? Em momentos de nossa vida não entendemos nada. Não sabemos o que está passando. E pode ser Cristo trabalhando. Pode ser Cristo trabalhando. Cada cosechava o que podia comer. Esta é uma alimentação. Mira aqui, Benjamin, Catarina, Juan, é para o que você pode comer. Não é para que tu padre, que é evangelista, predicador, não. É a experiência de o que você vai comer. Do que você vai comer. Cada vai pegar o que pode comer. O que meu irmão vai comer é o que ele pode comer.
La hermana se trae o que ella pode comer. E é claro que os padres compartem com os niños e os niños vão comer o que conseguem comer. Cada um vai ter uma experiência particular com Cristo. E temos que buscar isto. Cada um come para si mesmo, não para o outro. Uma experiência privada, uma comida diária. El maná caía todos os dias em Friday, que é miércoles, não, viernes. Em viernes, as pessoas pegavam por 2 dias, porque sábado era de descanso. Mas nos outros dias, só se comia o que se pegava naquele dia, porque se deixasse para o outro dia, dava gusano. Sabe o que é gusano? Verme, bichos. Não, vou pegar aqui porque não sei se vai ter amanhã. E o Senhor falou, pegue somente o que você pode comer este dia. Não obedeceram ao Senhor, pegaram mais do que poderiam comer para guardar para o outro dia, e o outro dia tinha gusanos. O que isto disse para mim e para você? Eu tenho que provar a Cristo todo dia. A experiência que eu tive com Jesus em Uganda não é esta missa que eu vou ter a ver agora. A experiência que eu tive com Cristo em Quênia, que se era possível pegar na glória de Deus que estava em aquela favela da igreja em Kibera, naquela comunidade extremamente pobre de los pessoas que eram refugiados de Congo em aquela igreja. Não puedo viver agora, mas puedo viver uma experiência nova a cada dia. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam e são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos, dissipados. Não vamos desmaiar, irmãos. O Senhor está conosco. Ele todo dia nos invita a viver uma experiência nova com sua palavra, de conhecer e prosseguir conhecendo sua palavra, de conhecer e ser, como Tiago falou, praticantes de sua palavra, vivendo de acordo com sua palavra, uma experiência de cada dia. Se cai por la madrugada, como o rocio, um momento de intimidade. Aqueles que buscam temprano, lhe encontram. Lá a Bíblia diz. O Senhor vai estar, não está mais fácil para ele, que já se acorda todo dia temprano, por la madrugada, para ir trabalhar. Lembra-se de mim nas suas orações na madrugada. Juan também está acordando. Todo dia o homem está por la madrugada acordando. Está orando, Parão? Read the Bible? Okay, but you need to pray too, huh? Come on. La gente se despertava por la manhã e el maná estava listo. Las misericórdias del Senhor se renovam a cada manhã. Jesus está descendo. Eu sou o pão que descendeu del cielo. Nós temos que conhecer, saber o que é isto. O maná que veio de Deus é Cristo. Para o deserto desta vida, necessitamos de Cristo. Ele é a providência, Ele é a comida que alimenta nossa alma. Todos os dias, uma experiência privada, particular, minha, que se pode compartilhar com os outros, que também estão vivendo suas experiências próprias. E também, dia após dia, não dá para viver do passado. Não dá para eu ser crente hoje como é por conta do que eu he hecho no passado. Do que eu prediquei no passado. Da oração que eu fiz no passado. O depósito espiritual que tinha no passado. Não, irmão. O tanque da gasolineira de minha vida se vai esvaindo, disminuyendo. Eu tenho que sempre encher, sempre poner mais, sempre llenar de uma experiência de Deus. Eu tenho que viver e pegar a maná de hoje. Se eu vou viver a experiência com Cristo de ayer, se pode dar muito malo, gusanos, não. Aunque se come gusanos em Peru, proteína, mas aí já é outro caso, aí já é outra coisa. Estes não eram
para comer, onde coisas estragadas, velha, passada, podrida. E nós outros temos que viver o novo de Deus. Amém? Vivamos como sabendo que Jesus é o maná que descendeu do céu, é o pão que descendeu do céu. E na próxima semana nós outros vamos encerrar esse assunto de João 6, do pão do céu, falando sobre o que Jesus vai falar, deste sacrifício que era seu corpo e também o derramamento de sua sangue. Isto é difícil de ouvir. Para nós outros que somos cristianos, é parte de nossa vida, mas para aquele povo, naquele contexto, era muito difícil de ouvir, porque eles estavam esperando outro tipo de Jesus, outro tipo de Messias, de Salvador, de Rei. Amém? Vamos orar. Graças, Senhor. Nós outros te donamos por esta noite. Te donamos por tu presença maravilhosa, por tu perdão. Eu hablo como Pablo, Senhor. Eu sou o mais miserável de todos os homens, o mais pecador, pero aún o Senhor me amou, me perdonou, e sua graça tem estado com minha vida. Como Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retire de mim tu espírito. Trabalho, me recebe, renueva, Senhor, um espírito inabalável. Ajuda-nos, Senhor, a viver dia após dia, não creyendo em lo que hablara solamente nossos líderes, nossos padres espirituais, nossas religiões, nossa cultura. Não queremos viver disso, queremos provar o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que descendeu do céu, que foi dado por Deus, enviado por Deus, que é Jesus, o Hijo, e nós creemos em Ele, e creemos que Ele nos vai ressuscitar naquele postreiro dia, e creemos que nós vamos a ter vida eterna com Ele, mas agora necessitamos, Senhor, de uma experiência particular, privada, uma experiência diária, viver uma experiência hoje, uma outra experiência amanhã, e uma outra experiência depois de amanhã, diferente de ayer e de anteayer, Senhor. A cada dia uma experiência nova com tua palavra, com teu espírito, com tua vontade, para a glória do nome de Deus. Cada dia crescendo mais na intimidade, no relacionamento com Cristo Jesus. Cada dia permitindo mais que o Espírito Santo venga a forjar, a nos fazer mais parecidos com Jesus. Alimenta-nos, Senhor, nossa alma com tua palavra. Alimenta-nos, Senhor, com ti. Nós outros queremos conhecer mais de ti, queremos ser llenos de ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús es mi plenitud, Cristo Jesús es mi plenitud. El grande amor de Dios, la gracia del Señor y Salvador Jesucristo, la unción y la consolación del Espíritu, sea con todos aquellos que aman y aguardan la venida de Cristo Jesús. Amén.